Então, ô Ricardo, por gentileza, deixa eu ouvir o Tite falando sobre um cara. Deixa eu ouvir. O Fábio merece todos os elogios que ele tem. E, por favor, não coloque nenhuma assim, dizendo, porque trabalhou com o Tite, que é discípulo. Não é nada, cara. Isso é fruto de um trabalho próprio, grande, que nós trocamos informações. Ele me ajudou muito a crescer, nós nos ajudamos, o Corinthians nos ajudou, sabe? E ele, com essa oportunidade, com essas passagens, e esse ano, talvez que tenha passado com outros técnicos também, tenha dado a ele uma segurança muito grande. Então, quando tu tem segurança e confiança do respaldo do Alessandro, do presidente, tu fica com uma situação mais natural para desenvolver o teu trabalho. Tá aí fazendo tudo aquilo que ele tem como grande mérito. Fábio Carilli, você deve ser o nome mais falado hoje do Brasil. Só tá perdendo pro Lula, mas o Lula é coisa ruim, que ele foi condenado. Mas hoje você está sendo o nome mais falado no Brasil e é muito bom ouvir isso de um mestre que é considerado um dos maiores treinadores do mundo. Para mim, pelo que fez nos últimos tempos, para mim o Tite hoje é o maior treinador do mundo, pelo que ele fez pela seleção brasileira, que estava num bagaço terrível, ele deixou nessa condição que está. Mas é muito bom ouvir isso do Tite. Bom dia, Fábio. Bom dia, Datena. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar falando com você. Obrigado por toda essa atenção que você tem me dado, tá? E sim, é uma referência hoje para todos nós aqui no Brasil, com certeza, e para muitos treinadores no mundo, né? É uma referência, sim. Sou abençoado por ter trabalhado com ele 5 anos e meio, né? E é a nossa grande referência hoje dentro do futebol. Ele reconhece que você ajudou muito o trabalho dele. Da entrevista que nós fizemos lá em Goiânia, isso foi destacado. Também é muito importante o cara saber delegar poderes, né? Porque delegando poderes você não só ameniza o seu trabalho, como você descobre pessoas importantes também para te ajudar e depois seguirem os seus caminhos. Nisso o Tite é muito bom. Você também é um cara que delega poderes, não, ô Fábio? Sim, Datena. É por isso que eu deixo bem claro assim, que ajudou a me formar, ajudou a formar um novo profissional. Posso falar isso tranquilamente, porque depois que eu ganhei a confiança dele, me deu liberdade para trabalhar, para expor as minhas ideias, para comandar trabalhos, para comandar treinamentos. Então, ali já foi me formando, esperando essa grande oportunidade que apareceu, e as coisas estão caminhando muito bem. Eu também faço isso, né? Os profissionais que trabalham comigo têm total liberdade para colocar suas ideias, deixo comandar treino, porque não dá para ficar só para o treinador comandando o treino, daqui a pouco os jogadores não aguentam olhar para você de tanto que você cobra todo dia, né? E o nosso trabalho é de muita cobrança, é de ajuste, é fazer essa engrenagem funcionar, então é com muito trabalho. Então, a maioria das vezes quem comanda são os auxiliares, claro que eu sempre do lado do campo ali olhando tudo, mas a maioria das vezes não sou eu que estou apitando, não sou eu que estou comandando o trabalho. O futebol mudou tanto assim nos últimos tempos, ou o aspecto físico obrigou a mudar o futebol, porque hoje um jogador tem uma capacidade de percorrer o campo, percorrer quilômetros que os jogadores antigamente não percorriam pelo trabalho físico. Isso alterou o futebol, mas a gente vê o Corinthians jogar de uma maneira simples. O Corinthians, em 2 oportunidades, fez 2 gols. Não tem muita complicação no trabalho desenvolvido, no seu trabalho desenvolvido. De vez em quando eu acho que dão muito glamour a, por exemplo, o Pepe Guardiola, que dizem que reinventou o futebol, ao Mourinho, são figuras midiáticas. O seu trabalho é simples, conciso e por isso que eu queria te perguntar, como um leigo, eu queria perguntar como é que você lê o futebol hoje em dia. O Palmeiras é um bom time numa fase ruim, mas tem grandes jogadores. E, de repente, o seu time tem uma incisão cirúrgica, tem uma precisão cirúrgica. Né? O Corinthians foi lá, com 2 ataques, teve um aproveitamento excepcional de 100%, 2 gols. Né? Um num tempo, outro do outro tempo, foi lá e ganhou. Parece que é simples isso. O que é o futebol hoje em dia, no seu ponto de vista, que é seguramente o maior treinador brasileiro hoje, ô Carilli? Datena, obrigado. A questão física mudou bastante, sim. Não sei se é preciso o que eu vou te falar, mas final dos anos 70, começo dos anos 80, o atleta percorria 4,5 km, 5,
né? Depois, nos anos 90, passou para 7, 8, e hoje tem atletas batendo aí até 11, né? Fazendo 10, 11, 12, muitas vezes, quilômetros num jogo. Então, trabalho é físico, é bastante forte. E a questão, assim, de comparar, né, a questão de ótimos treinadores que tem na Europa, é um pouquinho difícil, porque a gente pega aquela equipe do Barcelona, do Guardiola, né, aquele grupo ficou praticamente 5, 6, 7 anos juntos, né? Então, os jogadores se entendem, sabem qual que é a filosofia do técnico, do time, e isso facilita bastante. Aqui a gente tem muita dificuldade para manter um elenco pelas condições financeiras dos clubes, né? Hoje acho que são poucos aí que conseguem segurar seus atletas, que é Palmeiras e Flamengo, que a gente vê assim, uma situação financeira mais ajustada, mas o restante depende de vendas, depende de negociações para se manter, né? A maior prova aqui dentro do Corinthians foi o final de 2015, que a gente foi campeão brasileiro jogando muito bem, uma expectativa de ganhar a Libertadores 2016, de repente perdemos 6 atletas assim, no piscar de olhos, e você tem que remontar outra vez uma equipe para começar uma competição, aí chega no meio do ano, perde mais 3, foi Bruno Henrique, Elias e Felipe Zagueiro, que foi pro Porto, né? E sempre remontando. Então é difícil essa comparação, né? Mas é claro que lá na Europa os técnicos conseguem ficar com um grupo de jogadores mais tempo, e isso facilita muito no dia a dia. Mas é mole, né? O Guardiola chegar a gastar 100 milhões, o Mourinho gastar 200 milhões, o outro gastar 400 milhões e tal. Aí é mole. Trabalhar desse jeito é mole. Agora, num esquema bem montado, necessariamente a peça que é substituída não precisa ser igual, porque o time já funciona por música. Esse é o detalhe. O cara que entra não precisa ser, por exemplo, o Arana vai embora, né? Eu gostaria que não fosse, mas vai acabar indo. Aí você bota um cara do lugar dele, não necessariamente tão bom quanto o Arana, mas que vai fazer a função que ele faz para quebrar o galho e continuar o time jogando do mesmo jeito. Esse é o grande detalhe. E outra coisa, hein? Eu disse isso, que eu percebi no elenco do Corinthians, quando eu estava no avião em Goiânia, porque aí eu sentei ali nas primeiras fileiras, porque eu sou mais de idade, né? E cada jogador do Corinthians foi passando por mim. Tá certo que eu tô com 60 anos, né? Mas todos os jogadores do Corinthians que me cumprimentaram, todos, sem exceção, me chamaram de senhor. Todos. Senhor da Atena, como vai o senhor? Senhor da Atena, como vai o senhor? Tá certo que eu tô coroa, tô velho, tô com 60 anos de idade. Mas o grande detalhe que eu percebi foi a humildade do elenco do Corinthians, que eu repeti. Isso aí vem do treinador, porque eu fiquei espantado com a humildade do Carille. O Carille já estava fazendo uma belíssima de uma campanha, agora já é histórica, mas era uma belíssima de uma campanha, e um cara de uma humildade tão grande que isso espalhou para o elenco. Essa história de que o Corinthians já ganhou o campeonato, isso não pode ser levado a sério, porque faltam muitas rodadas ainda, e aí eu sou adepto do antigo, do Neném Prancha. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Tem que esperar acabar o campeonato, porque tem time bom chegando aí. Esse já ganhou, eu tenho certeza que no time do Carille, pelo que eu vi, não cola, porque essa molecada está empenhada em jogar bola jogo a jogo e ganhar jogo a jogo para ganhar o campeonato. Eu estou enganado, Carille? Não, é isso mesmo, Datena, não tem nada a ganho. Enquanto a pontuação estiver aberta, eu falo, vai ser definido nas últimas rodadas, e meu trabalho aqui com os atletas é isso sim, jogo a jogo. Acabou ontem o jogo do Palmeiras, já começamos a projetar a partida contra o Atlético Paranaense sábado em casa, né? Mais uma decisão, vale os mesmos 3 pontos que foi o jogo com o Palmeiras, e o grupo é um grupo de homens assim comprometidos, Datena, com uma educação muito grande, que eu, por ser jovem, é um absurdo que eles me escutam, que eles me ouvem, o que a gente planeja para os jogos, eles vão lá e executam, né? Jogadores aí experientes, já que jogaram em seleção brasileira, Copa do Mundo, caso de Jô, Jadson, né? Já jogadores, Jadson com 34 anos, o que presta atenção e o que cumpre função, né? Isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso mesmo, são homens trabalhadores comprometidos com a ideia. Olha, o que tem de ouvinte, eu acho que a rede social já vai para primeiro lugar no Tô Nem Aí. Quando entrou o Carille, disparou aqui. Eu repito, as pessoas vão ganhando oportunidade na vida, e quando elas aproveitam a oportunidade que tem na vida, acabam virando celebridades, sem querer. A pergunta que vem agora, e depois a Ana Nery vai dar algumas perguntas do ouvinte para o Carille, e também o Agostinho Teixeira, que se confessou revoltado como São Paulino, como o Corinthians joga simples e ganha tudo e que vai ganhar o campeonato.
O Agostinho estava revoltado. Não. Você falou revoltado, Agostinho. Não, é irritante um pouco o time do Corinthians, para quem tá torcendo contra, óbvio, né? E o legal do futebol é isso, né? Que tem um monte de torcida adversária e tal, por isso que é legal ganhar. É irritante mesmo, né? Em vários jogos fica sofrendo lá atrás, bola bate, vai, o Cássio defende, um ataque, gol. Pronto, acabou o jogo. Eu não vou falar nada, só vou dizer para você, é nós, Agostinho. Pronto, acabou. O revoltado Agostinho vai fazer uma pergunta daqui a pouco, São Paulino, de 8 costados. Ô Carille, é claro que não seria nem o momento de você fazer uma pergunta como essa, mas como um jornalista experiente que eu sou, eu vou fazer e é claro que eu preciso fazer. É claro que hoje, mesmo se você não ganhar o campeonato, vão surgir propostas pra caramba de clubes do Brasil inteiro, talvez até de fora para você. Isso já está acontecendo, Carille? Eu sou muito sincero assim, Datena, eu não tenho vergonha e se eu não souber te responder, pode ter certeza que eu não respondo porque eu não sei, mas eu não sou de esconder. Nas minhas entrevistas eu não escondo o meu time, já 3 dias antes todo mundo já sabe quem vai jogar, tanto a imprensa. Sim, já surgiu sim, Datena. Surgiu coisas aí que eu parei a conversa no meio, que é uns absurdos assim que assusta, mas como eu já deixei bem claro, não é a questão financeira, é o sonho mesmo de ser técnico hoje do Corinthians. Só saio do Corinthians no dia que o Corinthians me mandar embora, que um dia isso vai acontecer, faz parte, mas já surgiram propostas sim, e vou falar para você, cara, propostas tentadoras, que chega a assustar, e foi uma reunião antes do jogo contra o Grêmio, que nós ganhamos lá em Porto Alegre, o cara quis me conhecer e tal, e no meio da conversa eu disse, desculpa, cara, pode parar de falar, não saio daqui agora, esquece, papapá. Pela primeira vez estou falando isso para alguém da imprensa, porque foi perguntado, mas sim, Datena, já aconteceu sim. Olha, essa é uma grande novidade de que já tem gente atrás do Carille, mas tem um negócio muito legal. Isso é muito próprio do cara lá de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, ali da nossa região. É mais ou menos aquele negócio do fio do bigode ainda. De vez em quando a gente se ferra, mas é o fio do bigode. Agora, o detalhe é o seguinte, né, Carille? Quem não tem gratidão não tem caráter, né? Porque o Corinthians se deu uma oportunidade excepcional. O Roberto nunca foi muito com a cara dele como presidente do Corinthians, mas nessa eu tenho que tirar o chapéu, ele acertou em cheio. Ele está de parabéns porque te deu essa oportunidade. E essa oportunidade você não vai esquecer jamais, né, Carille? Jamais. Eu não canso de falar em coletivas aí, agradecer ao presidente, ao Corinthians, diretores, conselheiros, que eu sei que na primeira reunião, na reunião que definiu que eles iam me convidar, eu sei que teve a participação de muitas pessoas do clube, muitas pessoas a favor, né? E mais ainda, de ser abençoado do grupo que eu estou na mão, grupo de atletas que eu estou na mão, assim, é impressionante, desde a Flórida, desde o primeiro dia de trabalho, o envolvimento de todos, né? Então, eu sou grato, sim, e muito, e não vou esquecer nunca, e não vai ter nada assim que faça eu sair do Corinthians assim por minha vontade, pode ter certeza. Só por citar, a gente disse desde o começo que o Rogério tinha queimado etapas, não passando por time de base, como passou o Zidane, como passou o Guardiola, como passou o Luiz Henrique. A maioria dos técnicos passou por uma experiência antes de assumir um time como o Real Madrid. O Zidane ganhou tudo esse ano, só não ganhou a Copa do Rei. Ganhou tudo, mas foi antes de dirigir o time de cima, dirigiu o Real Madrid Castilha e foi assessor do Carlo Ancelotti. E daí por diante. A sua vinda da base, ela é fundamental, não é? Porque você conhece o jogador que vai virar, ou que não vai virar, ou que tem grande possibilidade de virar. Esse seu contato com a base é fundamental. Isso, para um treinador que começa a dar certo, que começa a dar resultado, é muito importante, porque para o clube é fundamental, porque se você começa, ao invés de trazer jogador de fora só, a revelar jogadores que você tem na base. Hoje você tem muito mais moral para lançar um menino. Foi assim, acho que com o Pedrinho e com a maioria dos jogadores que você pega da base. Porque hoje você tem moral para bancar o cara que você pega lá da base e joga com esse time da base. E pode salvar, se quiser saber, o Corinthians. Porque a salvação do futebol brasileiro é você usar a base, conseguir manter aqui a revelação antes do cara ir embora. E hoje você tem moral para bancar essa molecada, né, Carille? Sim, Datena. No Campeonato Paulista usamos 14 jogadores da base, 14 jogadores criados.
Sem contar com o Jô e Fagner, que já jogaram na seleção brasileira, mas jogadores que saíram recentes, saíram ano passado, alguns foram campeão da Copinha, né? Eu sempre tive muito próximo da base até o ano passado. Esse ano, por conta de viagens e jogos, eu não estou conseguindo assistir muitos jogos do Sub-20, principalmente. Mas até o ano passado, que eu era auxiliar, quase todos os jogos do Sub-20 aqui em São Paulo, Sub-17 eu fui a alguns, né? Tem que estar perto, tem muita qualidade, tem um trabalho muito sério sendo realizado na base do Corinthians e a gente tem que dar oportunidade para esses garotos, sim. Não ter medo de colocar, passar confiança, passar as funções que tem que ser feita dentro de campo sem e com bola, né, e dar toda a confiança para que esse garoto entre em campo. Então, sou muito próximo, sim, e é uma coisa que eu gosto mesmo de acompanhar a base, e principalmente até o ano passado eu acompanhei muito. Olha, virar ídolo da torcida do Corinthians é para poucos, né? E virar unanimidade no futebol brasileiro, porque hoje o Carille é uma unanimidade no futebol brasileiro, também é para bem poucos. Isso é para gente diferenciada, que consegue isso com humildade. Então está estourando aqui o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, com gente querendo perguntar, e tem uma pergunta boa, porque eu falei de base, mas tem o caso do Jô, que foi muito contestado quando foi contratado pelo Corinthians, e tem gente querendo saber sobre o Jô, que também é um menino excepcional, viu? Eu tive um contato com ele, eu fiquei abismado com a humildade desse garoto. Pois não, Ana Nery? É isso mesmo, Datena. A pergunta vem do Marcelo de Jundiaí, é São Paulino, e ele diz o seguinte: Carille, como foi trabalhar a cabeça do Jô, que veio desacreditado por boa parte da própria torcida corintiana por problemas pessoais que vinha passando? Não foi só pela torcida corintiana, não. Quando ele foi contratado, se eu não me engano, no final de outubro, e é claro que era uma função minha de buscar informações dele em Porto Alegre e em Belo Horizonte. As informações não eram nada legais, nada boa. Pensei comigo, estamos trazendo um problema, né? Mas nós já tinha um ano que ele mudou e ele deve muito isso ao Caio Júnior, tanto que ele foi até no velório em Curitiba do Caio Júnior, lá no mundo árabe. O Caio Júnior ajudou a melhorar, ajudou que ele mudasse essa vida que ele levava. Então ele já chegou aqui sem problema nenhum, trabalhando sério, e é um dos caras que mais me ajudam em relação aos garotos, né? O que vocês estão vendo dentro de campo aí é muito positivo, e o que eu vejo aqui dentro do CT é mais ainda. Um cara muito positivo, que trabalha demais, que se entrega demais dentro de campo, e hoje ele fala que ele corre mais hoje, que está com 30 anos, do que com alguns anos atrás, por tudo que ele fez na vida. Ainda bem que deu tempo, né, dele acordar, deu tempo dele mudar essa vida que ele levava, e tem mais aí alguns anos aí para dar alegria para nós. Guto. Ô Carille, é um prazer falar com você, o Datena falou, né, eu sou São Paulino, e lógico, né, o legal do futebol é você ter gente que torce a favor, ter gente que torce contra, e ontem eu sequei demais o seu time, mas perdi meu tempo, como muita gente. Né, o seu time é impressionante, e eu queria te fazer uma pergunta como torcedor mesmo, né, porque no começo do ano, o time do Corinthians não tinha grandes estrelas. Então a gente fala assim, eu como São Paulino, que jogador eu queria do Corinthians? Muito poucos, talvez o Jadson que veio mais estrelado e tal, o Jô tinha isso que você falou, o Cássio também já tem uma história, mas o resto eram apostas, alguns desconhecidos e tal. E virou isso, né? E você pega em contrapartida o Palmeiras, que tem um esquadrão, dá para formar 2 times. O São Paulo tem bons jogadores também, né? Um histórico já. E às vezes não funciona. E técnico também, né? Técnico estrelado, campeão, não dá. Por que acontece? Qual é a mágica, Carille? Por que de repente um técnico iniciante, e isso não é demérito, aliás é mérito, você vai ser campeão com rodadas e rodadas de antecedência sendo um iniciante no Campeonato Brasileiro, né? Por que dá certo um técnico assim, com jogadores também que a gente não apostava muito, de repente vira tudo isso? Sabe o que eu vejo sobre o futebol? Não tem mais ninguém fora de série igual tinha antes, né? Igual teve recente o Neymar no Santos, que se armava um esquema para o cara e o cara resolvia ter os jogos. Aqui no Brasil, os nossos melhores atletas, os mais talentosos, estão fora. Caso de Gabriel Jesus, caso de Neymar, Coutinho, Williams. Pô, se a gente falar, tem tantos talentos assim, fora de série, que estão jogando fora do país. Hoje, aqui a gente tem ótimos jogadores, né? Ótimos jogadores. Então, o que eu acredito? No conjunto, no trabalho,
numa ideia de jogo e executar essa ideia com muito treinamento. É isso que eu vejo aqui. Vocês podem falar melhor do que eu, principalmente o Datena, claro. Pegou o Zico, que resolvia dentro de um esquadrão, né? Pelé, se a gente for buscar aqui próprio no Corinthians, com Sócrates, aquele período lá que tinham jogadores fantásticos que resolvia em 1 minuto uma partida. Hoje eu não vejo mais, porque nossos talentos saem muito cedo. Então eu acredito muito no comprometimento de todos, ser verdadeiro com todos, olhando no olho mesmo, deixando bem claro, deixando todo mundo muito satisfeito, mesmo quem não está jogando, né? E ir para campo e trabalhar. Não tem outra fórmula de ir para campo e trabalhar. Mas o importante para qualquer profissional, achar o quanto antes uma ideia tática de jogo e repetir em cima dela para que faça funcionar. Eu me lembro que na nossa época lá de Ribeirão Preto, óbvio que eu bem antes do Carille, eu joguei num time que chamava-se São Paulinho do Sertãozinho. Tá? Sim, conheço bem. Eu joguei porque fui mandado embora do Botafogo por indisciplina. Aí fui contratado pelo São Paulinho do Sertãozinho, eu fui levado para lá, e os caras iam de perua conta me pegar o Zé Mário, que o Carille deve lembrar bem quem foi o Zé Mário. O Zé Mário é meu contemporâneo, ele é de 57, teria a minha idade hoje. Né? Eles passavam na minha casa, na casa do Zé Mário, na casa do Vander, que foi um grande meia, que jogou no América e tal. Tinha um menino chamado Zé Paulo, tinha o lateral esquerdo, que era o Dionísio, a gente chamava de Ribite naquela época. Tinha o Macalé, que era um timaço do São Paulinho, do Sertãozinho. O Carille era muito pequenininho, ele não deve lembrar disso aí, mas deve ter ouvido falar. O Zé Mário foi simplesmente um cara que ele foi para a seleção do Evaristo, levado antes do Sócrates. E ele foi levado do Botafogo de Ribeirão Preto. O Sócrates só foi para a seleção quando veio para o Corinthians. Mas o Zé Mário era um cara brilhante. Então, na verdade, o Carille está certo. Só nesse time do São Paulo e Sertãozinho, você pega uns 2 ou 3 aí que você podia botar na seleção. Evidente que eu não, né? Eu ganhava motorrádio todo jogo, porque eu era capitão do time, gritava com todo mundo, para os caras verem que eu não estava jogando. Zé Mário, pega a bola e tal. Então, o Carille tem razão. Mas uma pergunta que eu vou fazer para o Carille, talvez ele seja um dos melhores indicados para responder essa pergunta hoje, porque, é claro, o cara que trabalhava com a base e trabalha com a base tem que saber de tudo que acontece no país, do mesmo jeito que esses empresários vêm de fora para levar os nossos jogadores para Real Madrid, como levaram o Vinícius Júnior aí do Flamengo e tal, com 16 anos e tal. O Carille tem essa noção de jogador por jogador, ou pelo menos uma grande noção, porque ele trabalha com a equipe desses jogadores no Brasil. Você pode me dar um nome que a gente vai ver jogar e que, se tudo der certo, que está hoje ainda no futebol brasileiro, pode despontar como um desses grandes jogadores do futuro, ou aqui ou fora do país, Carille? Um só? Não, se quiser dar mais, pode dar mais. Olha, o Luan do Grêmio é algo fora do normal, pelo que eu estou vendo. Tem tudo para ser um grande jogador, sim, tem tudo. Jogador meia, grandão, que arma, que chega na área, que sabe fazer gol. Lucas Lima também já mostrou esses anos atrás aí o potencial que tem, né? O potencial que tem de definição, de armação, o que ele fez nos últimos anos aí. Esse ano machucou um pouquinho, está sendo até convocado, né? Temos algumas joias aí sim, que tem tudo para nos ajudar no futuro, dá tempo. Carille, hoje você acordou diferente ou já acostumou ganhar ou não perder? Hoje você acordou diferente depois dessa vitória com o Palmeiras, porque essa fase no Corinthians deve ser uma coisa tão diferenciada. O Neto outro dia me falou, Datena, você não tem ideia do que é ser ídolo do Corinthians. O Sócrates sempre falava isso para mim. Magrão, que era meu amigo de infância lá de Ribeirão Preto, sempre falava isso para mim. Jogar no Corinthians é uma coisa diferenciada. Ser técnico do Corinthians, o Tite já falou 400 vezes. Hoje você acordou de uma forma diferente ou já virou uma coisa normal você vencer jogos? Mas ontem foi um clássico contra o Palmeiras, que era um divisor de águas no campeonato. Será que o Corinthians consegue bater esse esquadrão do Palmeiras? Será que o Carille está implantando no Corinthians consegue uma vitória para o Corinthians? Hoje você acordou de uma maneira diferente ou não deu nem tempo ainda de analisar isso? Ô, Datena, eu não acordei porque eu não dormi. Como é que dorme depois do jogo desse? Então eu não acordei ainda, porque eu não dormi, entendeu? Passo a noite ligado no 220,
aquela pressão, né? Tudo que acontece, tudo que envolve no jogo e vai para uma vitória dessa, confesso, cara, não dormi ainda, já estou aqui no CT trabalhando, pensando no jogo do Atlético e espero dormir bem essa próxima noite. Mas é de uma grandiosidade muito grande mesmo trabalhar numa equipe que nem essa e ver as coisas acontecendo. Mas te confesso, não acordei porque não dormi. Olha aqui, hoje todo mundo está dizendo que o Cássio é o maior goleiro do Brasil, disparado. Aliás, eu cometi uma gafe aquele dia lá em Goiânia, porque o Cássio estava passando, eu fui dar a mão pro Cássio. Depois que eu dei a mão pro Cássio, eu percebi que ele estava com uma bandagem na mão. Eu falei, ih, rapaz, desfalquei o meu time pro jogo seguinte, que eu apertei a mão machucada do Cássio. Mas dizem que o Cássio, dizem não, ele é o maior goleiro do Brasil. Você acha que o Cássio tem toda a condição de ser o nosso titular na Copa do Mundo, ô Carille? Datena, sim. Jogador decisivo, que nas horas grandes aparece e resolve, pega a bola do jogo, que nós costumamos dizer, né? Pegou a bola do jogo, né? Tá numa fase maravilhosa. São dois goleiros que estão numa fase maravilhosa e pegando muito, que é o Cássio e o Vanderlei dos Santos. Mas o Cássio tem todas as condições do que fez. Só o ano passado não foi um ano legal do Cássio aqui no Corinthians, né? Mas 12 foi decisivo, 13... brasileiro de 15 decisivo, e esse ano está sendo decisivo, está pegando muito, né? Um profissional exemplar esse ano aqui, trabalhando bastante e está colhendo os frutos. Mas os dois melhores goleiros do campeonato, os dois melhores goleiros que estão jogando no futebol brasileiro, Cássio e Vanderlei. O Anarelli, mais uma pergunta de ouvinte, depois mais uma do Agostinho, vamos encerrar, que o homem está sem dormir e tem que trabalhar. Que coisa, ele ganha no Palmeiras e vai trabalhar. Eu não ia trabalhar hoje, sabe o que eu ia fazer, Agostinho? Eu ia passear no shopping. Se eu ganhasse no Palmeiras, eu ia só passear no shopping. Só para se consagrar, né? Só para tirar foto, dar autógrafo. Você é demais, hein, Datenão? Mas é por isso que o Carille é o maior treinador do Brasil e eu sou um jornalistazinho qualquer. Pois não, minha querida Ana Nery, mais uma pergunta da grande nação corintiana, e não só, viu? Legal que tem pergunta de torcedor de todos os outros times, viu, Carille? Que você chegou num ponto que você é admirado pela torcida adversária. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Ser admirado pela torcida do Corinthians é demais, mas ser admirado pela torcida dos outros também é fantástico, né, o Carille? Sim, Datena, isso daí tá legal demais, surpreendente, sabe? Vai para aeroporto, vem São Paulino, palmeirense, santista, ó, torço pro Palmeiras, torço pro São Paulo, o cara fala, mas parabéns pelo seu trabalho, pelo seu jeito de ser, é coisa que eu não esperava, né? Mas tá tendo a humildade, o reconhecimento dos torcedores de outras equipes, sim, e bastante, né? Coisa que eu não imaginava. Ô, Ananeri, vamos prestigiar o torcedor, e é o seguinte, o Agostinho faz mais uma pergunta, eu vou liberar o Carille, mesmo porque eu podia ficar com ele até o final do programa, que tá uma audiência enorme. A gente só tá perdendo pra Coca-Cola, Agostinho. Em todas as rádios do Brasil, só essa tal de rádio Coca-Cola tá batendo a gente aí. Mas perder pra Coca-Cola também, a Coca-Cola é um negócio mundial, né? É brincadeira. Batemos o padre, batemos todo mundo. O Carille hoje é indiscutivelmente o maior nome, como talvez do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, mais até do que jogador. Pois não, Ananeri? Olha, um exemplo é o Luiz, viu, Datena? Carille, eu como palmeirense de cabeça inchada lhe dou os parabéns pelo belo trabalho. Agora vamos à pergunta aqui de mais um corintiano. Bom dia, Datena. É o Júnior, também taxista de São Paulo. Parabéns pelo programa, pela prestação de serviço que vocês fazem a nós, ouvintes. E como você vai falar pro Carille, eu tenho uma informação que é quase certeza, não tenho certeza, mas eu acho que se ele ganhar esse brasileiro, ele acho que vai ser o primeiro técnico estreante a ganhar o Campeonato Brasileiro, hein? Deus meus parabéns para ele e a ótimo trabalho à equipe do Corinthians. Um abraço. É isso. Tá dado e é isso mesmo, Carille? Datena, sabe que eu não sei, rapaz, eu não sei. Mas esses caras sabem mais que a gente, você pode ter certeza. Pode pesquisar com a turma do esporte aí que é isso mesmo. Esses caras têm muito mais informação que a gente, ainda mais taxista, que sabe de tudo, sobre tudo e fala com propriedade, eu tenho certeza disso. Pode ver, deve ser o primeiro estreante a ganhar o Campeonato Brasileiro, se ele ganhar, porque eu não sou adepto desse já ganhou, mas eu rezo para Deus, Nossa Senhora Aparecida, ajudar o Carille. Eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas eu quero que ajude o Carille, porque eu fiquei abismado com a humildade desse cara. Mas seria muito legal ganhar um campeonato como técnico estreante, né, Carille? Sim, com certeza, né? Sabemos aqui que tem muita coisa para acontecer, aquela história que eu falo, tudo que eu falo é uma verdade que eu trago para os meus atletas, jogo a jogo, todo jogo uma decisão.
decisão, a próxima decisão é Atlético Paranaense. Mas, poxa, né, primeiro ano, ganhar o Paulista, que nós sabemos o quanto é difícil, e iniciar o Brasileiro desse jeito e coroar com um título, vai ser brilhante para a minha carreira, vai ser brilhante para o Corinthians, vai ser brilhante para que os outros clubes também apostem, né, acreditem no que pode ter na sua casa aí, e não sair muitas vezes atrás aí, gastando até o que não tem e esperando um resultado que não pode acontecer. Última pergunta do Agostinho Teixeira, depois eu vou emendar a pergunta final e vamos dispensar o Carille, que o homem tem que trabalhar. Eu não consigo entender como é que ganha do Palmeiras, não dorme e está trabalhando. Pois não, Agostinho Teixeira. Obrigado, Datena. Não, o Corinthians já é campeão, pode ficar tranquilo, já é campeão, não tem pra ninguém, não tem jeito, a gente percebe, tem pinta de campeão, dá tudo certo. Eu não entro nessa de São Paulino, não, isso aí você tá secando. Não tô secando não. Então vai, agora, faz a pergunta aí, seca a pimenteira. Não tô secando não. Agora sim, é lógico que o campeonato ainda tem muito jogo pela frente, pode haver alguma oscilação. O Corinthians está invicto há tantos jogos, não toma gol há não sei quantas partidas. O time e você, Carille, estão preparados para alguma oscilação, para uma derrota que pode acontecer a qualquer momento? Você acha que há risco do time se desestabilizar se isso acontecer ou não? Não, nenhum risco de... É claro que você vai ficar triste pós o jogo, que é normal, somos seres humanos, quando perder um jogo, né? Mas de oscilar, de ter a preocupação assim, não. Que nem eu já falei aqui, a nossa preparação é jogo a jogo, a preparação para ganhar, primeiro para a gente fazer o nosso melhor, né, fazer por merecer um ótimo jogo no sábado pela vitória. A nossa busca é sempre essa, a preparação é sempre para buscar a vitória, mas só que o adversário também trabalha para buscar a vitória, né? Então a gente é muito consciente, essa oscilação que possa acontecer, a gente está com uma gordura, né, que dá para retomar, você não está a 1, 2 pontos, que perde 2 jogos, de repente você já vai lá para sexto, sétimo, estamos com uma gordura, né, e temos que procurar manter. Se acaso dá uma caída que é normal, pode ser normal, não tem nada de anormal, a gente vai ter ainda um respiro grande aí para retomar. Olha, o Alex Miller, que foi grande companheiro nosso aqui, que está no Esporte Interativo, diz que o Corinthians só perde o campeonato, está ouvindo a gente agora, se o mundo acabar. Tomara que aquele coreano não solte essas bombas aí e o Trump não responda, porque realmente o Corinthians está na mira de ganhar o campeonato. Eu só vou fazer 2 perguntas curtas. Que time que pode chegar no Corinthians, você fica de olho sempre nele aí, ô Carille? Tem algumas equipes aí, e a gente já teve experiência, se eu não me engano, de São Paulo em 2008, que teve uma arrancada no segundo turno, aí acabou passando o Grêmio, que tinha virado o turno muito bem, né? Então, hoje eu vejo o Palmeiras com um elenco muito forte, que pode retomar a qualquer momento, Flamengo, né? Grêmio, Atlético Mineiro e Santos. Santos, na hora que teve um resultado importantíssimo ontem fora e sabe que jogar na Vila tem uma força muito grande, Lever chegando agora para ajeitar. Eu acho que essas 5 equipes aí tem tudo aí, pode acontecer assim de ter uma arrancada, a gente tem que estar muito atento, né? Não tem nada definido mesmo, né? Mas muita coisa pode acontecer. A coisa mais importante que Deus me deu na vida, e eu acredito muito em Deus, não é? Não foi nem ganhar projeção como jornalista, ou esportivo, ou policial, não foi nem ter o reconhecimento público, que é muito legal, muito bacana, o Carille está experimentando isso agora, mas a minha profissão, graças a Deus, me deu a oportunidade de conhecer gente muito legal, e eu sou muito feliz, mas muito feliz na minha vida pessoal, mas sou bem feliz também no meu trabalho. Deus me deu, por exemplo, a oportunidade de entrevistar o Neymar essa semana, que é um menino que eu admiro demais, que eu gosto demais e que quero que ele... E depois do trabalho que eu vi no Instituto Neymar, lá na Praia Grande, eu quero que o Neymar cresça cada vez mais, porque é um menino de um coração fantástico, que continua sendo um dos maiores jogadores do mundo, mas não perdeu as origens, não se esqueceu das origens. E o outro momento de grande felicidade nessa semana, sinceramente, foi entrevistar você, Carille, porque eu senti da sua forma de agir, da sua forma de conversar, que você jamais, no ponto mais alto que você vai chegar, e você vai lembrar disso, um dia que talvez eu nem esteja aqui, mas você vai lembrar disso, quando você estiver no ponto mais alto da sua carreira, você vai lembrar
que um velho jornalista disse assim, olha, o que eu reconheci nesse cara, além de toda a capacidade profissional dele, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, foi a humildade. A mesma humildade que eu vi nos olhos do Neymar, nessa entrevista que nós fizemos aí, que teve repercussão mundial, é a humildade que eu vi nos seus olhos lá em Goiânia, e eu espero que tudo dê certo para você. Mas você não vai escapar dessa última pergunta, não. Eu só estava esperando um pouquinho, inclusive para perguntar. Se você quiser, pode falar, ou então pode responder de uma forma genérica. Quem te procurou, foi clube do Brasil ou do exterior, ou os dois? Não, foi da China. Foi o cara iniciou a conversa. Para falar a verdade, a gente nem sabe que foi uma conversa e ela foi muito rápida, nem sei até onde isso ia, né? Mas eu já cortei no início, mas foi uma equipe da China. Bom, você vê, o cara é tão bom que já tem até clube chinês atrás dele. E o Corinthians tem que ficar bem esperto com o Carille para mantê-lo aqui, se bem que eu repito, esse é o tipo de treinador, mais do que isso, é o tipo de ser humano que quando ele diz uma coisa, dificilmente ele muda. Assim foi com o Tite, que resistiu a várias propostas que vieram de fora. Ele disse outro dia aqui também, em primeira mão, que o Porto teve atrás dele e tal, não quis ir. Clube chinês ele não quis ir. Eu confio muito na palavra do Carille. Meu irmão, o que eu posso dizer a você é o que eu desejo para os meus filhos que aconteça com você. Tá bom, Carille? Datena, muito obrigado mais uma vez, tá? Sempre que precisar aí, vai ser um prazer estar falando com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. E quando você estiver lá pela região de Ribeirão Preto, que eu sei que não é fácil, espero que você vá lá visitar minha escolinha em Sertãozinho lá, que fez 2 anos e que está muito legal o projeto lá. Melhor, vamos marcar o dia que você tiver uma folga e eu tiver, a gente faz uma reportagem lá e eu boto na Bandeirantes, tá bom? Combinado. Tá marcado? Valeu. Então tá bom. Marcadíssimo. Obrigado. Abraço grande, que Deus te proteja, parabéns. Eu queria os gols do Zé Silvério, estão aí? Da equipe Zé Silvério, os gols do Zé Silvério, da brilhante vitória do Corinthians contra o Palmeiras. O Corinthians dirigido por esse cara que vai muito longe ainda no futebol. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Põe no rádio, Ricardo. Futebol é com a Bandeirantes. José Silvério. Tem Corinthians, vem pela direita, bola cruzada na grande área para Romero, fez a volta para o lado errado, conseguiu retomar na linha de fundo, levou para a lateral, girou na entrada de área, pênalti! Ele lançou, Guilherme Arana foi o zagueiro do Palmeiras, chegou, passou o pé nele. Pênalti para mim, indiscutível. Jadson toma distância para fazer a cobrança de pênalti. E o Corinthians, que não tinha apertado quase nada, pode abrir o placar aqui no Allianz Parque. É do lado esquerdo, no gol de fundo, a torcida do Palmeiras seca o Jadson, autoriza o árbitro, olhou para a bola, olhou para o gol, olhou para o adversário, vai partir, chegou, bateu, é gol! Vai, Corinthians! Do Corinthians, é de Jadson, camisa 10, é de pênalti, muito bem partido. Quem tenta de novo o time do Palmeiras, mas a bola foi mal passada pelo Roger Guedes, esticou para Guilherme Arana, abre na ponta esquerda, toca, jogou curto, soltou para Guilherme, lançou para Guilherme Arana, invadiu, bateu e que golaço! Do Corinthians! Salve o Corinthians! É de Guilherme Arana, camisa 13. Tentativa de Roger Guedes pelo lado direito no ataque. Passou errado. A bola sobrou para Guilherme Arana no seu campo de defesa. Não havia ninguém do Palmeiras naquela faixa de campo. Ele tocou na frente, correu, chegou primeiro que todo
todo mundo. Arrancou, chegou na entrada da área, livre, girou de perna esquerda, bateu cruzado forte pro canto esquerdo do gol do Palmeiras. Na marca de 20 minutos, etapa final do jogo, Guilherme Arana, camisa 13. Corinthians 2, Palmeiras 0.